Início de fim de semana agitado nos bastidores do nosso Botafogo. Tem notícia boa, mas podemos também ter notícia ruim. Saídas e chegadas ainda vai acontecer no Botafogo e eu vou informar para vocês aqui agora. Mas antes, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe e não esqueça de comentar aqui de qual lugar do Brasil você está vendo esse vídeo. E lembrando, quer comprar a camisa do Botafogo? Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. Vamos para as matérias e eu já volto com vocês. Muro pichado no CT do Botafogo, torcida na bronca com John Textor. Falar com a Camila Barbieri, ao vivo. Chuva parece que melhorou. Por favor, Camila, conta pra gente que situação é essa aí de torcida, John Textor. Conta pra nós. Oi, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, a todo mundo que acompanha a gente. Para a gente situar o pessoal que está assistindo, ó, essa rua aqui que a gente está, no bairro Camorim, zona oeste do Rio de Janeiro, é que dá acesso ao CT do Botafogo lá atrás de mim. E essa pichação, ela fica bem aqui na entrada da rua, na esquina, nessa imagem do Marcelo Bastos, nosso repórter cinematográfico de agora. E vocês vão ver aqui, ó, que já tem umas manchas brancas no muro, porque foi coberta a pichação, que foi feita ontem à noite. Frases como "fora Textor", "cadê o dinheiro?" estavam pichadas aqui ontem em protesto por conta da situação financeira do Botafogo, que não consegue inscrever jogador por conta do transfer ban imposto pela FIFA pelo não pagamento do Thiago Almada ao Atlanta United. Com isso é difícil também renovar contrato de jogador que precisa de valorização salarial, inscrever jogador, por exemplo, como Vidalba, o Riquelme e o Ítalo, que chegaram para essa temporada e o Martin Anselmi não pode utilizar. E saídas de jogadores importantes, né, Escobar? Savarino, Marlon Freitas, Cuiabano, enfim. Mas para a gente fechar com boa notícia, o Barbosa já tem uma renovação encaminhada, apalavrada, uma conversa aí, e deve renovar por mais 3 anos até o final de 2029. O contrato dele iria até o final desse ano, na metade do ano ele poderia assinar um pré-contrato. Então isso é bem importante, já que já tem esse acordo para que ele assine por mais 3 anos, Escobar. Camila Barbieri, a repórter fora de série. Igual aquela outra que a gente fez aqui. É para o torcedor botafoguense, o coleguinha que quer zoar, porque, né, é do game. Isso aqui é para printar. Isso primeiro me assusta. Diferentes empresários recomendaram nos últimos meses que seus jogadores não fechassem com o Botafogo. E aqui quando fala em Corte de gasto. Corte de gasto na base. Quer cortar, corta do futebol profissional masculino, corta do futebol profissional feminino, aí é outra história. Agora a base, que é o que pode salvar o Botafogo. O Fluminense toda hora vende um cara aí caro, Flamengo, o Vasco agora o Ryan. Há quanto tempo o Botafogo não vende alguém? Vamos tentar lembrar quem foi o último da base. Tô falando uma venda substancial, Bigode. Eu acho que é o último, assim, que eu me lembro, né? Teve o Matheus Nascimento, mas não foi uma venda tão grande. Não compara com essa. Nem se compara. Eu acho que antes do Matheus Nascimento tinha o Luiz Henrique, que também era atacante, o Lourinho, que tinha muita expectativa, 8 milhões de euros pro... 8 milhões de euros já é uma grana. Olympique Marseille. Não lembro para quem ele foi. Olympique já é uma grana. Mas isso aí já tem muito tempo. Isso já tem muito tempo. Agora tem o Kadir, que é o panamenho, que foi convocado, inclusive fez gol na seleção principal do Panamá. Ele é da base do Botafogo? Eu acho que ele veio para a base do Botafogo. Ele não é cria da base do Botafogo. Mas se veio custo zero, é um bom negócio pro Botafogo. E não era um custo alto também. Mas assim, já vê, é muito difícil. É muito difícil o momento que passa o Botafogo. E aí está um perigo de se tornar SAF, né? Porque o futebol do seu clube está nas mãos de empresários. E nesse caso, o Textor, como vocês disseram, e o torcedor sabe muito bem disso, fez muito bem a curto prazo ao Botafogo. Tanto que a gente ouvia muito, né? Inclusive o nosso Bocão, nosso querido Bocão, um beijo para ele, falava aqui que o time de 24 do Botafogo seria o pior time dos próximos 5, 10 anos. Mas infelizmente a gente está vendo que o momento é muito delicado. E olha, GV, o Fernandão trouxe a informação de que podem vir outros transfer bans. O negócio tende a piorar. O dinheiro, por exemplo, do David Ricardo, que foi vendido lá para o Dinamo de Moscou, está sendo utilizado para pagar esses meses aí de FGTS, direito de imagem, porque vocês falaram muito bem ontem. Mas cadê cota de televisão? Cadê o patrocinador? Provavelmente isso aí já foi antecipado. Já embolsou. Já deve ter sido antecipado. Até porque a gente sabe que a dívida do Botafogo, desde que assumiu a SAF, só cresceu. A única coisa que eu acho que tem que ser jogado muito limpo com o torcedor, porque fica o Harry mandando essas mensagens aqui, é o seguinte: entre um empresário multimilionário ou bilionário ficar no prejuízo e deixar o prejuízo num brinquedo dele, vocês não tenham dúvida que o cara não vai ficar no prejuízo. E assim, mas isso é muito claro para mim.
Bom, rapidinho com vocês de volta aqui. Tem informações sobre chegadas, renovações e saídas do Botafogo. Eu vou começar aqui falando sobre renovações. O Alexander Barbosa renovou com o Botafogo por mais 3 anos e, pelo menos por hora, temos o jogador no elenco. Só que eu vi pessoas comentando em locais aqui que eu não vou falar, não vou citar fontes, que pode acontecer do Botafogo aceitar propostas por ele e só renovou para não perdê-lo de graça. Então, assim, não sabemos os próximos passos, pode acontecer de tudo. Ele pode ficar no Botafogo por mais 1 ano, por 2 anos, mas também pode sair no meio da janela de 2026 ainda, ou então no fim da janela de 2026, que é a janela de fim de ano. Bom, acredito que o Botafogo consiga ganhar tempo, o Textor consiga fazer dinheiro para resolver todos esses problemas e vamos aguardar. Então, sobre o Alexander Barbosa, a boa que renovou e é ruim que o Botafogo não quer perder ele de graça e aceitou a renovação de contrato, porém, pode ser que na primeira proposta que chegue o Botafogo aceite e force ele a sair igual fez com o Savarino, tá bom? Outra informação agora aqui para vocês, que é sobre o Montoro. Um passarinho me contou que o Sport estaria interessado no atleta. Disponível, bom, valores variam entre 13 e 15 milhões de euros. Não sei se procede ainda porque não chegou nada oficial para mim, mas me contaram que sim. E o Botafogo projeta mais espaço para Montoro se desenvolver como meia após a saída do Savarino, o que ocasionaria numa disponibilidade para a ponta esquerda do time. Porém, os reforços não podem jogar ainda, infelizmente. Vamos aguardar o fim do transfer ban. Dizem que ontem teria uma reunião entre a Eagle e o John Textor e a Ares. Se for feito o aporte, o Botafogo pagará o transfer ban e poderá inscrever seus reforços. Vamos aguardar também. Christian Medina, galera. O papo agora é o Christian Medina. Ele foi relacionado para o jogo do Estudiantes para a estreia do Campeonato Argentino. Então, assim, ele só não tá no Botafogo devido ao transfer ban. Ele tem acerto com o Botafogo. Então, aqui, como diz, o volante vem treinando normalmente pelo clube, enquanto o Botafogo não resolve o transfer ban. Então, o Botafogo resolvendo o transfer ban até o fim da janela. Ele vem para o Rio e assina contrato como Botafogo. A informação que temos é essa. Não só dessa fonte, mas de outras também. Mas também pode acontecer, sei lá, de alguém atravessar a negociação e levar o jogador antes que o Botafogo resolva esse transfer ban. Também há a probabilidade do Botafogo segurar o transfer ban pelo menos até o meio do ano. Não sabemos. A informação que temos é que o aporte vai acontecer de um jeito ou de outro, mas não sabemos quando, tá bom? A negociação com o Savarino, rapidinho aqui para vocês, 23,8 milhões de reais. Se você for olhar por esse lado, é um negócio bom pro Botafogo, que pagou, se não me engano, foi 2 milhões, não lembro, de euros. Não lembro quanto foi, mas o Botafogo teve um lucro legal com o Savarino e ainda vai receber o Wallace Davi. Porém, o jogador não pode, de jeito nenhum, atuar no Carioca, porque já jogou pelo Tricolor aqui do Rio de Janeiro também. Tá bom? E outra informação é que o Danilo planeja ficar no Botafogo em busca de sequência e o clube não abre mão do volante. Por pouco não perdemos o Danilo. O Botafogo já tinha 2 meses que não pagava o fundo de garantia e ele já estava com o negócio acertado com o Palmeiras, já para receber o mesmo que recebe no Botafogo. Então, por um triz, não perdemos esse jogador. Agora esperamos que o transfer ban caia e o Botafogo consiga fechar com mais um volante, que é o Medina, pelo menos para compor o elenco e dar uma sequência melhor aos nossos moleques, os jogadores, sei lá, o time inteiro, né, galera? Então, assim, que Deus abençoe você que chegou até aqui. Encontro vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto. E é nóis.